Começou a gravar, aí para alguém. Para mim aqui não apareceu que está gravando ainda. Ah, agora começou a gravar. Então beleza. Então vamos lá. Olá, boa tarde de novo, começando a gravação agora. Como eu estava dizendo, tanto a aula de hoje quanto a próxima aula vai ser a respeito da questão da religião. A gente vai tentar compreender um pouco mais, né, alguns elementos fundamentais a respeito da religião, o que que é isso, né, já que isso não é uma realidade muitas vezes, talvez para a maioria de vocês, eu acredito que não sei qual que é o contexto, se vocês nasceram num ambiente religioso, se vocês não nasceram num ambiente religioso. Então, cada dia tem sido mais comum na contemporaneidade a, o nascimento fora de uma esfera religiosa, né? Isso faz parte do pós-cristianismo, que a gente vai ver na próxima aula, mas talvez esse tema, geralmente o tema da religião, ele também não é muito abordado na própria academia mesmo, ainda há certo preconceito com as questões religiosas, e aí se perde muito com isso, né? Principalmente porque, enfim, querendo ou não, a religião faz parte da vida em sociedade, e provavelmente vocês, enquanto psicólogos e psicólogas, nos atendimentos de vocês, né, quem for fazer atendimento clínico, provavelmente vai lidar com diversas pessoas cujos problemas grandemente são de ordem religiosa, né? Então, a gente acha que é importante trazer essa questão também, até mesmo porque, na atualidade, a religião tem sido uma das maiores difusoras da questão da homofobia. Isso, principalmente a religião cristã, no caso brasileiro, que é a religião na qual nós estamos inseridos, já que 80%, mais de 80%, se eu não me engano, da população brasileira se diz de pertencente a alguma matriz cristã, seja católica, seja protestante, o que quer que seja. Então, né, nesse contexto, a gente falar de religião é até importante para a gente compreender melhor a nossa sociedade. Bom, o texto que a gente vai trabalhar hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, quer dizer, não, a oportunidade eu sei que vocês tiveram, agora eu não sei se vocês leram o texto, né? Ele estava disponível lá para leitura, né? Sim, concordo, não é um texto simples, ele não é um texto assim trivial de se compreender, também não é um texto difícil, mas também não é um texto trivial, né? Demanda é, talvez alguns conhecimentos prévios, algum contato com a obra de alguma forma. Então, na aula de hoje, o meu plano, né, o nosso plano, na verdade, é falar um pouco do texto, comentar um pouco a respeito desse texto do Rudolf Otto, que é um texto basilar para os estudos de religião como um todo. Pode ser considerado um clássico nos estudos sobre religião. Então, por isso que, para começar essa temática religiosa, nessas duas aulas, a gente escolheu esse texto, dada a importância que ele tem historicamente para os estudos da religião como um todo. Então, caso vocês tenham lido, assim, ou tiverem alguma pergunta, alguma questão, como sempre, fiquem à vontade, somente se manifestem, se for alguma coisa que não entendeu ou que talvez não esteja claro na minha exposição, e fiquem à vontade, como em todas as aulas, né? No mais, vou seguindo aqui, como vocês sabem, se vocês não me param, eu vou falar até a aula acabar mesmo. Então, sinta-se à vontade. Bom, eu acho que é interessante, num primeiro momento, a gente saber quem foi o Rudolf Otto, né? É Ingrid, beleza?
saber quem foi o Rudolf Otto, já que a gente vai estudar a obra dele. Eu acho que é interessante ter esse contexto no qual a obra foi escrita e por quem foi escrita, né? O Rudolf Otto, como eu disse, né, esse livro dele, mais especificamente, ele não tem só esse livro, ele tem outros livros também, mas esse livro em especial, ele é considerado um clássico para os estudos da ciência da religião, né, principalmente esse O Sagrado. Então, ele é um texto escrito em 1917, mas a história do Otto é até bastante interessante, né? Ele nasce na Alemanha em 1869, nada muito, né, mal naquela época. Ele doutora em teologia em 1898, na cidade de Göttingen. Curiosamente, ele faz uma tese sobre Lutero. Ele era protestante, então, algo que também era muito comum na Alemanha do século XIX, você ser protestante. Lembremos que a Alemanha foi o berço da Reforma Protestante em 1517. Então, o Otto, quando ele vai fazer o doutorado dele, ele estuda Lutero, estuda as concepções do Espírito Santo em Lutero, esse é o tema da tese dele. E aí, depois que ele se doutora, em 1904, ele é nomeado professor na cidade de Göttingen, na Universidade de Göttingen, e, posteriormente, ele vai para Marburg, que é interessante porque Marburg também é o local de um outro grande teólogo e grande, se a gente quiser colocar cientista da religião, né, mais teólogo do que cientista da religião, que é o Rudolf, também um Rudolf, só que ao invés de Rudolf Otto é chamado Rudolf Bultmann. Ele também é muito importante, ele é da cidade de Marburg, para onde o Otto foi dar aula, né, a partir de 1904. Algo que é muito interessante, talvez até contribui muito pelo interesse que o Otto teve nas questões de religião, nas questões das culturas, é que ele é bastante conhecido por ser esse turista espontâneo, né? Tanto que alguns falam que a própria experiência acadêmica dele, a questão dele é, das aulas dele e tudo mais eram bastante comprometidas por isso, porque ele ficava viajando muito. Então, ele saía de tempos em tempo, passava uma temporada fora. Logicamente, não tinha um pré-projeto de pesquisa nessas viagens, não tinha vamos colocar assim, um financiamento do CNPq que ele precisava fazer um relatório depois, não tinha nada disso, ele simplesmente saía e ia conhecer essas culturas. Então, por isso que colocam ele como esse professor turista, bastante, é engraçado o termo turista espontâneo, porque não fazia parte das atribuições dele ficar turistando, mas ele fazia isso com bastante frequência e, logicamente, as suas aulas, se por um lado eram enriquecidas por essas experiências, por outro lado, os seus alunos e alunas não tinham muitas aulas porque ele quase não estava lá para dar essas aulas, né? Então, mas de todo jeito, né, resultou na escrita desse livro aí que se tornou um clássico. Então, é algo a se pensar. Como eu disse, o livro é publicado em 1917 e aí o Otto, ele tinha características pessoais dele, ele era uma pessoa meio depressiva. Ele tinha um comportamento depressivo, ele foi diagnosticado com depressão muito, assim, mais na sua idade mais jovem, adulta, né? E aí, quando em 1936 ele tem uma fratura no fêmur, ele passa a usar morfina porque para lidar com essa dor. E aí, quando ele cessa o tratamento, junta a depressão com a dependência que ele criou da morfina. E aí ele entra num estado bastante crítico, né? Os médicos chegam até a assim, suspeitar e temer que ele cometesse suicídio. E aí, por causa disso, ele é internado numa clínica psiquiátrica em 1937, um mês depois ele morre. Então é um fim bastante triste,
para uma mente tão brilhante, né, para uma história tão interessante assim, mas infelizmente é o que é. Então esse é um contexto de quem que é esse cara que está escrevendo esse livro sobre o sagrado, né? E um ponto muito importante, as viagens que ele fez foram os que deram muito subsídio para ele pensar essas questões das religiões e a sua relação com as diversas culturas. As influências do Otto, né, como todo alemão do século XIX, foi influenciado por Kant, foi influenciado por Lutero e foi influenciado por Schleiermacher. Esses três autores, né, Lutero, como vocês devem saber, protestante, pai da Reforma Protestante, Kant, um dos principais filósofos do século XVIII, filosofia pré-kantiana e pós-kantiana, e Schleiermacher talvez seja o menos conhecido desses três, mas o Schleiermacher é o grande inaugurador do que ficou conhecido novo método hermenêutico e também a chamada teologia liberal. E aí eu vou explicar um pouco esse contexto no qual o Otto está escrevendo, porque isso vai ser fundamental para a gente compreender por que ele está escrevendo essa obra, né? Esse contexto que está aí como teologia liberal e neo-ortodoxia, o que vem a ser isso, afinal de contas? Como eu disse, o Schleiermacher ele foi um dos inauguradores desse novo método hermenêutico, que é conhecido como hermenêutica moderna, né? Ou seja, antes o estudo hermenêutico a preocupação era meramente o estudo dos textos bíblicos. Ou seja, você lia um texto e você fazia a dissecação desse texto para saber o que o texto queria dizer dentro dos contextos da tradição, da igreja e por aí vai. O que Schleiermacher propõe é que o texto bíblico, no caso, deve ser lido e interpretado como qualquer outro texto dentro de uma literatura. Ou seja, da mesma forma que você pegava, por exemplo, um texto de Maquiavel, um texto de Erasmo de Roterdã, iria lê-lo e iria pensar o contexto que foi escrito, para quem que foi escrito, o que ele está querendo tratar e por aí vai, Schleiermacher propõe, olha, o texto bíblico deve ser lido da mesma forma, não mais somente ancorado numa tradição de leitura, mas levando em conta os contextos, os métodos críticos e tudo nessa linha de interpretação. Isso claramente, se vocês conhecem um pouco da história e do quanto a igreja cristã na Idade Média era fã de manter o poder sobre as coisas, dá para perceber o que isso gerou no meio teológico. Né? Gerou um frisson muito grande, gerou uma revolta muito grande. Começou-se a criar a ideia de que esses teólogos, que foram chamados teólogos liberais, o que eles queriam era desvirtuar o cristianismo, eles queriam era duvidar da fé, eles queriam era colocar em xeque toda a tradição da igreja e por aí vai. Como resposta a isso é que surge esse movimento da neo-ortodoxia, ou seja, e aí o principal autor desse período aí da neo-ortodoxia é um teólogo chamado Karl Barth, que vai fazer justamente uma tentativa de um retorno à interpretação do texto bíblico, baseado somente no texto bíblico, negando muitos desses novos métodos de interpretação que, começando com Schleiermacher, foram se desenvolvendo durante os séculos XVIII e XIX. Então, como a obra é escrita em 1917, e o Karl Barth, esse fundador da neo-ortodoxia, ele já era nascido em 1800 e pouquinho, ele já tinha começado os seus trabalhos, então o texto ele nasce nessa celeuma aí, nessa disputa entre uma teologia liberal e uma parte combatendo essa teologia liberal que ficou sendo conhecida como uma teologia neo-ortodoxa. Então, é esse o contexto que
a gente precisa ter em mente quando a gente começa a ler o sagrado. Por quê? Porque se vocês leram o texto, você vai ver que a primeira coisa que o Otto vai trabalhar no seu capítulo 1 é o racional e o irracional. O racional, e aí ele está indo na linha, né, de um pensamento racionalista propriamente dito. Também o pensamento racionalista surge na Europa mais ou menos no século XVIII, partindo do pressuposto que todas as coisas deveriam ser explicadas com o uso da razão, e aí surge num contexto filosófico-teológico. Então, por isso que os racionalistas, uma das principais questões dos racionalistas eram combater a ideia do milagre, tanto que Schleiermacher mesmo, ele é conhecido por ser um dos racionalistas, né? Então, o Otto, dentro desse contexto que se está, né, pipocando, que é consequência desse início lá do século XVIII, ele vai começar o seu livro falando justamente sobre racional e irracional, e combatendo essa ideia racionalista de que tudo pode ser explicado por meio da razão. E isso que é algo bastante interessante, porque o Otto ele vai fazer um contraponto entre essas duas questões. E não somente o irracional é aquilo que não é racional, e o racional é aquilo que não é irracional. Não é tão trivial dessa forma que ele está propondo, né? E aí, quando ele vai pensar essa categoria em âmbito religioso, porque aí a gente precisa ter em mente isso. O livro do Otto não é um livro de filosofia, não é um livro de teologia, é um livro sobre religião. E ele, como um cientista religioso que ele era, ele estava preocupado em como que nós podemos explicar a religião para esse contexto no qual nós vivemos, início do século XX, com toda a influência daquilo que foi desenvolvido nos séculos precedentes. Eu Esse que é acho o que, assim, só te interrompendo, assim, da pensando vontade. no contexto histórico, né? Inclusive no contexto histórico em que o Otto escreve, pesquisa, na verdade, não só escreve, mas que ele pesquisa e ele morre, a gente está num momento muito, muito, muito delicado ali, porque é o início do período pré. É o Pré-guerra, né? pré-guerra, né? Pré-segunda guerra. Quer dizer, a gente já tem aqui na Alemanha um conflito estabelecido no pós-Primeira Guerra, né? Assim, de insatisfação, né? Grande política nacional, a Alemanha com o fim da Primeira Guerra, pelo motivo do fim da Primeira Guerra. Quer dizer, a Alemanha foi, de certa maneira, ali cerceada, e isso é que vai fomentando, né? No fim da Primeira Guerra, um fim de guerra que a Alemanha considera injustamente, né, se considera injustamente punida, e isso vai dar, quer dizer, a gente já tem a ascensão de Hitler no poder nesse período também, né? A gente já tem o nazismo instalado nesse momento, né, todo. Então, esse caldo também, ele faz muito sentido para uma preocupação com uma discussão religiosa nesse nível, né? Uma preocupação em você começar a tratar de elementos que falam dessas questões dentro do contexto religioso, que vem eclodir posteriormente, né? Que ele não está vivo para ver, sei lá, que está, graças a Deus, porque acho que ele não gostaria nem um pouco dessa, né? Quer dizer, não é à toa, né? Esse contexto todo criando, né? Um momento assim, principalmente para os pesquisadores, né? Os Sim, sim, cientistas sim. daquele período, os pensadores daquele período ali, né? Bastante. Só lembrando, né? O livro é de 1917, então Hitler ainda não estava no poder, não. Não, Hitler vai no poder antes dele morrer, né? Sim, sim. Antes dele Pouco morrer. antes, três Pouco anos mais de 10 antes. anos antes, Hitler 3 anos assumiu. antes, Mas ele, exatamente. ele, ele pega o período da Primeira Guerra, né? Sim, isso sem dúvida. Então, ele está escrevendo nesse contexto, Nesse né? contexto. E isso é um ponto importante para se pensar, porque, lembrando,
momentos de guerra, na maioria das vezes, são momentos de afã religioso. Isso, Exatamente. a história mostra isso. Os momentos de guerra são momentos de afã religioso. Então, a religião, no contexto dele, não era simplesmente uma questão, vamos pensar que eu estou sem nada para pensar, vamos pensar a religião. Não, também tem esse contexto histórico, teológico, no qual ele está inserido enquanto alemão do século XIX, né? /20. Pois não, André? Tá dando para ouvir? Sim. Que uma coisa que me incomodou muito, pensando nesse sentido do contexto, vindo aí desse evolucionismo social, cultural, essa lógica cientificista, foi como que ele considera, tipo, a religião por excelência, igual ele diz lá, religião autêntica, esse cristianismo finalizado, formulado e tal, em detrimento, ele vai dizer, sei lá, do totemismo ou algumas religiões que, sei lá, veem forças em coisas da natureza, enfim. Isso me incomodou muito, assim, esse evolucionismo mesmo, essa religião como a religião por excelência, assim. Tudo que não é isso seriam formas primitivas, enfim, menores. Sim, isso faz parte do próprio contexto filosófico, teológico no qual ele está escrevendo. Por quê? Até É político, na importante? verdade, social, né? Sim, com É certeza. político social, porque nesse ponto, esse contexto do pensamento sobre a religião, o pensamento religioso, está muito costurado também com a dimensão sociopolítica. Então, você vê que não são discursos divergentes, eles são discursos que convergem numa direção, né? Uma direção em que era pautado, na verdade, o pensamento de época, o pensamento de que algo é mais que outro, né? O pensamento de que isso vai desde um contexto social, racial, etc. e tal, ele está se formulando nesse período, pouco a pouco. Não é o nazismo não explode depois à toa, né? Ele explode porque você tem uma base muito importante, né, sociocultural que dá sustentabilidade ao pensamento e às ações depois serem concretizadas. E não é sem um pensamento social que desse essa subsistência toda. E tem relação também com esse caldo cultural todo que está previsto ali. Por isso que é tão importante que a gente saiba, por isso que é tão importante que a gente conheça, né? Por isso que é tão importante que a gente perceba como é que os pensamentos, as ideias, as pequenas colocações, elas vão sendo postas num determinado momento, aparentemente descontextualizadas, aparentemente como um discurso relacionado a um determinado cunho, né? A um determinado lugar social, e isso vai dando um subsídio, um caldo, uma amálgama de pensamento que promove ou cria efetivamente uma cama, uma condição para que outros possam começar também a borbulhar nisso. Então, tudo isso está tudo junto. Por isso é muito perigoso. Por isso a gente se preocupa. Isso aqui é fundamental para a gente entender, não é o ontem, é o hoje, né? Para a gente entender essa transmissão, essa junção que a gente vai fazendo dessas categorias, né, importantíssimas, socioculturais, que vão favorecer, ou que vão promover, ou que vão despertar, né, determinadas possibilidades de reações e ações de grupos sociais a partir dessas colocações. Então, isso é muito importante. Por isso que essa junção que a gente está falando aqui, entre pensar a dimensão religiosa e a pensar a dimensão sociopolítica, né, ou social, ou sócio-histórica, ela é uma ferramenta muito importante, né? Ela é a grande ferramenta que não é vista como ferramenta. E isso é um fio de navalha. Isso é muito cuidadoso. Então, a gente tem que ter essa clareza. Tem que ter essa clareza, porque elas não são descontextualizadas, não está tudo descontextualizado, está tudo bem contextualizado, desde a perspectiva de homem, a perspectiva de sociedade num determinado momento, que a partir disso promove, favorece, desperta, né, determinadas relações
e ações sociais. Então, é por isso que no Brasil a gente tem uma preocupação grande quando essa dimensão religião política passa a ser uma díade, né? Muito costurada, né? Porque E ela percebam que o tem poder. discurso de superioridade da religião cristã, que está em voga hoje em dia, não é nada novo. Né? A gente está vendo aqui um texto que está no início do século XX, e essa questão religiosa, né, essa questão do que o outro vai colocar como o cristianismo como uma religião superior às outras, porque ela consegue definir com clareza conceitual os atributos da divindade. Toda essa artimanha de colocar o cristianismo como uma religião superior já é algo que existe há muito tempo. Não é com o Otto, antes do Otto, toda a filosofia medieval, isso é muito claro, a filosofia como serva da teologia, a teologia como a mãe de todas as ciências e por aí vai. Ou seja, esse discurso de um poder religioso como sendo superior aos outros não é algo novo. Não, E é consequência do tempo do tempo. em que ele está inserido. A diferença é a forma como se Como justifica essa superioridade. É só isso. foi? Olha o outro onde ele está. Ele está dentro de um contexto racionalista, ele está dentro de um contexto, né? Darwin tinha surgido há pouco tempo, essa questão evolucionista, e aí ele trabalhando essas questões. Qual que é a tentativa aqui do Otto? É mostrar que, olha, se a religião racional é aquela que define bem os atributos, e se definir bem os atributos é um indício de superioridade, qual religião na atualidade faz isso? Olha, é o cristianismo protestante que faz isso, é o cristianismo a que eu, Otto, pertenço que faz isso. Percebe o caminho assim bastante óbvio de justificativa de superioridade sendo usada de maneira assim não gratuita, mas com o intuito de fortalecimento, logicamente, da religião ocidental, do protestantismo alemão, do período em que ele está. E nisso, gente, nada mais é do que o jogo social que a gente tem, né, de disputas identitárias. Não é nesse ponto que a gente vê, né, nisso aqui, realmente, nesse contexto todo, é realmente uma produção de conhecimento e uma exacerbação de um elemento, no caso, a religião cristã protestante nesse contexto, em outros contextos históricos, o mesmo processo, o mesmo mecanismo de interações intergrupais vai ser feito utilizando outras referências. Aqui é essa. Períodos depois vão ser outras, e hoje também são. A gente só vai, de certa maneira, o que a gente não deu clique em termos sociais ainda, possivelmente, enfim, uma das formas da gente entender essas construções está relacionada ao fato de que a gente não está intervindo efetivamente no mecanismo. A gente está mudando os temas, a gente está mudando os personagens, a gente está mudando quem que ganha a visibilidade, mas sempre algo é trazido como um elemento, de certa forma, e que faz o processo dessa dinâmica da disputa se manter, continuar existindo. É uma dinâmica extremamente perversa em termos sociais, mas ela é a dinâmica da disputa identitária que nós temos continuamente, e que ela encaixa, na verdade, ela não existe à toa, né? Ela surge exatamente de uma necessidade de compreensão em que a gente estabeleceu que vem de um plano cartesiano mesmo, que organiza em categorizações, que organiza nessa necessidade para compreender, dividir, categorizar. Então, e essa necessidade da gente, que é cognitiva de compreensão, da apreensão da realidade, que é uma forma teórica da gente fazer isso, né, de organizar isso, promove ou produz necessariamente uma possibilidade
de articulações a partir disso. O que a gente vê aqui é essa que ele está colocando como esse elemento. Ele está trazendo esse elemento para agregar um valor importante à identidade grupal, que dá uma dinâmica de um nós contra um eles, um nós superior contra um eles inferior. E é aí que nasce, efetivamente, nasce não aqui no outro, nasce uma dimensão do conflito intergrupal, onde a identidade de cada grupo vai ser efetivamente trazidas ferramentas para a valorização dessa identidade e da auto-identidade, né? Por isso que não é um mecanismo diferente de quando a gente tem, por exemplo, nas relações cotidianas, quando alguém da sua relação de afeto, por exemplo, um dos temas que muitas vezes é comum em conflitos, por exemplo, entre casais, é a concepção que um tem sobre a família do outro, né? Então, eu posso falar mal da minha família para você, mas se você for falar mal da minha família para atingir a minha família, ou para atingir a mim, tudo aquilo que eu sempre usei como o elemento de contraponto, dizendo, ai, na minha família isso assim, 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 mas eu me retiro nesse momento para falar do todo. E quando você fala da minha família, eu estou incluído no todo, então você está falando de mim, e é aí que o conflito estabelece. Por quê? Porque eu vou defender a identidade da minha pertença. Então, percebe? É o mesmo mecanismo. O nós e o ele sendo defendido identitariamente. E aqui ele está defendendo claramente um contexto de pertença identitária. Sim. Fundamental para a manutenção dessa existência, né? Algo que peraí, o Bruno comentou aqui alguma coisa. Essa necessidade de classificações muito fechadas, cartesianas, é fortalecida pela questão do monoteísmo, digo, nós e eles, assim, vai, sem dúvida, sim. Até mesmo porque Maquiavel mesmo, ele já dizia, né, todo surgimento de uma nova religião precisa necessariamente destruir os elementos da anterior. Ela deve se sobrepor à anterior, de maneira que ela se defina como religião majoritária, como religião correta. No monoteísmo isso acontece, né? Ao longo da história geralmente você tem três momentos, né? Você tem uma sociedade no primeiro momento politeísta, né? Depois você tem a ideia enoteísta, que é a ideia de que há vários deuses, mas um deus é maior do que todos eles, e depois, no último processo, você tem a ideia do monoteísmo, né? A ideia de um deus único, um deus que domina sobre todas as coisas. Então, percebam que essa construção é um discurso também de poder, né? Isso acontece ao longo da história, ao longo de várias religiões, né? O judaísmo passou por isso, o cristianismo não, porque o cristianismo já nasceu monoteísta, mas religiões mais antigas, geralmente você vai percebendo esse tipo de movimento ao longo da história. E, sem dúvida, isso, com certeza, fortalece esses discursos identitários, esses discursos de poder e segue nessa linha, sem dúvida. Qual que é a novidade? Aí a gente entrando no sagrado propriamente, qual que é a novidade que o Otto, então, traz? Já que a gente já colocou, a gente viu a superioridade dos grupos identitários, qual que é a novidade, né? E talvez pode parecer não tão novidade assim para nós do século XXI, mas para o início do século XX era bastante novidade pensar que a racionalidade não esgota a essência da divindade. Dentro de um contexto racionalista, fica muito difícil você pensar isso. Se você quer pensar tudo a partir da razão e você afirma, você quer pensar uma categoria e você, enquanto autor, você diz, olha, a racionalidade não dá conta disso. Então, isso, de alguma forma, se torna subversivo, esse tipo de fala, né? E o Otto, quando ele vai tratar a respeito do sagrado, a grande novidade que ele traz é justamente que, olha, no sagrado, ao se falar sobre o sagrado, nós temos elementos racionais e elementos irracionais. Essa
a categoria do sagrado, segundo Otto, claro, né, tudo aqui que a gente está falando é segundo Otto, né, ela é uma categoria somente das religiões. Somente as religiões possuem o sagrado. E aqui, logicamente, não religião, somente religiões consolidadas, somente religiões já dentro de todo um arcabouço teórico e conceitual constituído. Não. Aqui a tese do Otto é de que qualquer religião, seja ela qual for, o sagrado, esse que ele vai chamar de luminoso, é presente e é antessala da religião. O sagrado é o fundamental, é a experiência mais fundamental que se pode ter para se pensar o religioso consiste na experiência do sagrado. Essa experiência do sagrado, esse sagrado, por sua vez, não deve ser confundido com moralidade. E isso o Otto faz questão de afirmar, como até hoje ainda se liga muito a questão do sagrado à moralidade. Na atualidade, então, isso está assim, a pauta moral, né, que não tem nada a ver com as questões religiosas, que não tem nada a ver a rigor, né, teoricamente falando, são questões totalmente diferentes, questões éticas de questões morais, questões sagradas e profanas de questões morais, são coisas assim que dialogam, mas que conceitualmente uma não tem nada a ver com a outra, e o Otto, ele quer fazer essa diferenciação, porque há muito tempo já se confunde as duas coisas. Pensar o sagrado como aquilo que é santo, como aquilo que é intocável, como aquilo que não pode se misturar, e aí para ir para pureza, impureza, moralidade e imoralidade, não é um salto tão grande argumentativo que você precisa fazer para cair nessa questão. Então, o que o Otto está colocando é o seguinte: olha, nós não estamos tratando disso. Quando nós falamos do sagrado, nós não estamos falando sobre moralidade. Nós estamos falando sobre outra coisa. Nós estamos falando sobre uma categoria necessária para se compreender a religião, que é o sagrado. E aí, para o sagrado, qual que é o termo melhor que ele acha? Né? Ele vai achar esse aí, que se vocês lerem o texto, vocês vão ver, é o termo luminoso. E isso é algo bastante interessante, por quê? Porque esse termo luminoso, ele tem duas conotações, né? Se você buscar num dicionário qualquer, você vai achar duas conotações para luminoso, né? A primeira é algo que é influenciado, inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade. E transcendental é aquilo que está fora da imanência. Né? O imanente, o que tocamos, o transcendente, aquilo que não vemos, não somente experimentamos. E uma segunda definição de luminoso é justamente um estado de alma. Ou seja, para um pensamento racionalista, para um pensamento focado na razão, que estava assim super em voga no século XIX, no século XX, você virar e falar: olha, o sagrado, ele tem a ver com o luminoso, ele tem a ver com essa experiência que cada ser humano faz no fundo da sua alma, de um assombro diante de algo que lhe é transcendente. Imaginem, né? Pense você como um racionalista. Fica, né? Exatamente. Da ordem da explicação racional, é da ordem da experiência. Exatamente. Então, Tanto que não é ensinável. Não racionalizável. Exatamente, e esse que é o ponto. Por isso que ele vai focar na ideia de que, olha, para nós tratarmos do sagrado, é preciso levarmos em conta aspectos racionais, porque essa experiência do sagrado, ela depois, ela se transformando em religião, ela vai ter os seus conceitos, os seus dogmas, todas as explicativas racionais possíveis,
que as grandes religiões geralmente trazem consigo, cristianismo, islã, budismo, todos têm um quadro conceitual sobre aquela religião. Mas, em seu aspecto fundador, o que dá a liga para essa religião é uma experiência que não é explicável racionalmente. Ela não é ensinável. Ela é, como diz aí, né, ela é apenas estimulável, ela é despertável. E aí o Otto ele parte de um princípio, né, que talvez é um princípio que até alguns hoje em dia ainda estão tentando encontrar, né, neurocientistas têm tentado encontrar esse lugar da religião no cérebro, essa predisposição que todo ser humano tem para o religioso. Isso fica parecendo que é algo extremamente novo, mas não é. Essa ideia do ser humano como um ser religioso, como um ser que predispõe-se à religião, que tem dentro de si um ardor religioso, isso já está presente há muito tempo. Se você lê, por exemplo, os textos de Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho, se eu não me engano, eu até coloquei aqui. Olha a Confissão de Santo Agostinho 10, né, o livro 10. Donde o conhecem todos para o desejarem tanto, onde o viram para amá-lo, nós o temos não sei como. Ou seja, a ideia de que, olha, dentro do ser humano há algo que anseia pela divindade. O Otto, ele parte desse pressuposto para falar a respeito do sagrado. E se a gente for pensar, por exemplo, a gente está falando isso numa dimensão de um contexto sociocultural ocidental, né? Onde isso aparece como essa percepção. Mas se a gente for pegar, por exemplo, no budismo, a gente também tem algo que não é igual, né? Em termos de conceito, mas se assemelha ao reconhecimento desse algo que é o nirvana. Né? Então, o budismo, quando ele vai falar desse alcance do nirvana, ele está falando do alcance de um elemento que é a supressão, né? O nirvana é o quê, né? Para o budismo, né? É a extinção definitiva, e aí eu acho que esse talvez seja um ponto importante, né? Essa ideia de que seria uma extinção definitiva do sofrimento humano que é alcançado por meio de uma supressão do desejo da consciência individual, né? Então é algo de uma ordem que não é da ordem da consciência, que não é da ordem da racionalidade, é da ordem de uma experiência transcendental, é realmente algo que transcende, né? Então, isso não é também novo só em termos da nossa cultura, isso perpassa de alguma forma, e daí essa ideia, o que tem, então, no ser humano, o que tem nessa espécie, né? Efetivamente, se a gente for jogar isso para o campo da ciência, para o campo do evolucionismo, etc. e tal, o que tem aí que favorece, de alguma maneira, essa necessidade, né? É uma necessidade. Sim. De encontrar algo que não está. Né, tanto que num processo, no próprio livro, né, logicamente não tem como a gente trabalhar o livro todo e todos os pormenores que o livro vai trazer, mas ao longo do livro mesmo, ele vai listando esses estágios pelo qual toda religião geralmente passa, né? Que aí ele vai falar da feitiçaria, depois ele vai falar do culto aos mortos, depois das almas, até chegar na imagem do profeta, que talvez para ele vai ser a principal característica, né? Porque esse sagrado, ele está ligado a alguém. E esse é um ponto muito interessante que ele levanta. Ele vai chegar a dizer, né, a última passagem aí, né, o Nume, né, sempre tem um vidente, e sem este não há Nume. Somente quando e onde esse se revelou por intermédio daquele
é que se cria um culto e uma comunidade. Ou seja, enquanto o sagrado, enquanto esse luminoso, enquanto esse assombro que está presente, né, o ser humano diante das coisas, e aí a gente pode pensar até mesmo na ideia do sublime, né? Por exemplo, o ser humano diante de um vulcão, aquilo causa espanto, mas causa admiração. Uma tempestade em alto mar, você teme, mas você quer ver. Toda essa ambivalência existente nesses fenômenos naturais, né? Se a gente transpõe isso para a categoria do luminoso, a gente compreende assim, de uma forma bem clara o que se está querendo dizer com essa ideia do assombro. É algo que é muito maior do que eu, algo diante do qual eu sou totalmente impotente, eu me vejo à mercê de, né? Imagina você diante de um vulcão em erupção, você fala, a lava vai chegar até aqui, não tem muito o que eu fazer, não, vou morrer mesmo e pronto. Tanto que esse tipo de experiência era muito comum. E se vocês pegam o texto bíblico mesmo, né, essa experiência é muito comum no texto bíblico, um determinado ser humano que, se vendo diante de Deus, no caso da fé judaica, né, de Deus, de Javé, o que ele faz? Ele treme, ele cai, ele desmaia, ele fica tonto, ele entra em desespero, justamente por quê? Porque esse luminoso, de alguma forma, se revela ali para aquela pessoa. E é a partir dessa revelação que o Otto está dizendo, olha, é a partir dessa revelação que um culto e uma comunidade religiosa começa a se desenvolver. Não se desenvolve do nada. Precisa de alguém falar, eu vi, de alguém dizer, eu sei quem é, esse me disse que, esse me revelou, e por aí vai, né? Todos esses tipos de discurso que, curiosamente percebam, isso acontece hoje. Quando você ouve determinada pessoa dizendo, olha, Deus me disse que eu tenho que abrir uma comunidade no alto do, sei lá, do Mato Grosso, e aqui essa comunidade tem que vir para cá e a gente vai ter os rituais, os cultos que a gente tem que fazer para agradar essa divindade que se revelou a mim. O discurso é o mesmo. E esse que é um O ponto processo muito é um só, né? importante. E Mas isso se a que o gente Otto for está pensar mostrando. bem, se a gente for pensar bem na história da humanidade, isso não se dá só com o luminoso religioso. Sim, Isso se claro que não. com o luminoso em vários campos diferentes das relações humanas e das práticas sociais. Sim, São sem dúvida. vários esses uns que surgem como esses elementos para muita coisa diferente, Sim, né? Então, sim. isso vai dizer que a gente está colocando isso, esse tipo de fenômeno, isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Esse fenômeno das interações sociais, ele se põe presente neste contexto, mas também ele se revela presente em outros contextos. Percebe? Isso é que é um ponto importante, né? Agora, é claro que o desenvolvimento disso e as consequências disso, conforme as práticas se dão a partir disso, definem efetivamente trajetórias sócio-históricas diferenciadas em função. Quer dizer, como você, no fim das contas, vai fazer disso uma dinâmica. Como é que você vai usar isso na dinâmica das interações e para o quê? De certa maneira, essa busca que temos nesse sentido, como uma forma de compreensão de necessidade de compreensão da realidade, define esse
esse certo mecanismo, né? E que a gente só vai transmutando, de certa maneira, os elementos que estão presentes nele, mas é um mecanismo comum, por isso ele se torna um fenômeno social, por isso que a religião pode ser estudada como um fenômeno social, porque esse mecanismo está presente ali, mas você também vai ver o mesmo mecanismo podendo estar presente em outros contextos, né? Só que muda a forma da explicitação, mas a maneira como está organizado é a mesma, né? O que é grave no contexto religioso é que você vai tratar exatamente disso, daquilo que você vai tocar, né, no outro, através dessa dinâmica que a gente reconhece que existe desse certo sagrado. Agora, esse sagrado, ele aqui pode ter um nome religioso, mas em outro contexto ele vai ter outro nome. Daí, alguém perguntou sobre a questão do ateísmo, né? Eu vi aparecer aqui na tela, né? Ah, tá. O André está perguntando aqui o que seria o ateísmo em meio disso, ou em que medida o próprio ateísmo também não seria uma outra crença? Sim, excelente pergunta. E aí é que surge a questão. Não existe ateísmo sem o teísmo. É a mesma relação de contraposição que a gente está apresentando em todas as aulas. Né? Assim, olha, para você falar de um ateísmo, você precisa do teísmo. Se você esse que é o ponto interessante, né? Porque, por exemplo, a luta ateísta é justamente essa. Não, vocês têm que parar de acreditar em Deus e não sei o quê, tudo uma fala, blá, blá, blá. Aí você fala, tudo bem, chegamos num ponto em que nós não acreditamos em Deus. Acabou também o ateísmo. Acabou a negação do teísmo, por quê? Porque você não tem o objeto a ser negado. Então, nesse sentido, sim, o ateísmo ele se coloca como, paradoxalmente, o ateísmo se coloca como crença por causa do teísmo. E aí a relação com o texto da aula passada, de que homofobia e masculinidade hegemônica, depende, o segundo depende do primeiro, é a mesma. É isso que isso que é o interessante do negócio. Você está mudando a temática, percebe? Mas o mecanismo que a gente encontra, ele é único. E por que ele é único? Claro, com todas as suas modulações, com todas as suas graduações, não é que ele é único completamente igual, não é o negativo de uma imagem, né? Mas Sim. você percebe a composição, né? Efetivamente presente. Por quê? Porque essa está na nossa estrutura. Daí que a gente não pode jogar fora, né? As perspectivas que efetivamente nos ajudam a entender a permanência dos mecanismos, a permanência dos fenômenos, né? Mesmo que eles vão se mostrando com elementos diferenciados ao longo do tempo. Esse é o ponto importante, porque isso é que vai passar por essa certa estrutura sociocognitiva da compreensão da realidade, né? E essa estrutura sociocognitiva que vai fazendo com que a gente vai usando o modelo em composições diferentes. Mas isso é a mudança do modelo? Não, isso é, de certa forma, um pouco uma troca de roupa, né? A gente está trocando um pouco a roupa ali, mas a gente vê o fenômeno, né, se manifestando dessa forma. E, de certa maneira, quando a gente olha o fenômeno se manifestando, os elementos que dão característica a este fenômeno também, em algum grau, se fazem presente. Por isso, não à toa, né, no texto passado, a gente vai relacionar como que a homofobia se torna tão fundamental para a construção da própria masculinidade, né? E como aqui também se torna tão fundamental, né? O Gabriel aqui está fazendo uma pergunta. Ele fala: essa ideia de contato com o sagrado, o luminoso do Otto, contraria muito a ideia de secularização, né? Aí a gente precisa fazer uma diferenciação conceitual que é bastante importante. Uma é secularização, outra é secularismo, né? Secularização é até desejável, é um processo que se inicia lá no século XIV, talvez, que é a separação
né, entre igreja e Estado, que a Revolução Francesa vai ser o marco temporal disso, né, num processo de secularização mesmo. As questões religiosas, questões de igreja, deixa com a igreja, as questões de governo, deixa com o Estado. Isso é um processo de secularização. Na O sec... prática. É, na prática prática. das interações, né? Na prática das Exatamente. tomadas de interações e decisões, não necessariamente no subjetivo. Sim, sim. E o secularismo é essa ideia de que tudo que é religioso precisa ser apartado da sociedade. A ideia de que a religião e sociedade não devem andar juntas, a religião só faz mal para a sociedade, nós temos que ter uma sociedade sem religião e por aí vai. Esse é um discurso secularista. Então, é essa diferenciação que é importante fazer. E, nesse sentido, essa ideia do Otto ele vai contra uma ideia secularista, não como uma proposta de secularização, porque não faz diferença nenhuma, que é até desejável que essa relação consagrada, essa relação religiosa, se dê num ambiente secularizado, em que as suas esferas, pelo menos teoricamente, estejam bem definidas, uma não fique interferindo na outra torta direita, né? Então, é só esse... Não sei se ficou clara a resposta, mas é isso. Se não, pode ficar à vontade para fazer novamente. Isso aí é super de boa. Ficou, que bom. Só antes de você falar dessa coisa também, Fabrício, por exemplo, quando você falou essa coisa do assombro, né? A importância do assombro, e o assombro ele vai se dar, então essa sensação que ele está descrevendo aqui como fundamental e que ela foi experimentada historicamente, né, pela humanidade, muito com os eventos, os grandes eventos naturais, né, e que não sem porquê, exatamente por causa dessa experiência com os eventos naturais, a gente diz o quanto que a natureza é sagrada, né? O quanto que a natureza tem isso, quer dizer, a gente tem a gente tem uma relação com a natureza que é desse cunho também, né? Que se a gente, isso não está lá só, por exemplo, o texto bíblico vai trazer a narrativa disso de uma forma muito bem construída, né? Para deixar evidente, relacionando tudo isso, claro, né? Aí com a imagem de Deus, por exemplo, ou com a presença de Deus, e que a natureza é a própria presença de Deus se manifestando, pois quando você pega, por exemplo, o tsunami que a gente teve em 2008, né? Essa também foi uma descrição contínua que você teve nos relatos de quem presenciou o tsunami, né? Que era uma experiência até então não tão narrada, né? Assim, no contemporâneo, e que foi, quer dizer, naquele momento em que aquilo começa a acontecer, que o fenômeno começa a se dar, né? Então, aquele empuxo da água do mar, então, de repente, e depois a onda e tal, e as pessoas ficam estateladas. É a mesma imagem que, de certa forma, é a mesma imagem, eu digo, no sentido da descrição narrativa, né? É a mesma imagem que, por exemplo, o cinema recupera continuamente. Quando você pega os grandes filmes, por exemplo, os filmes americanos, né, tem muito isso. Então, você pega Independence Day e a hora que aquela espaçonave toma tudo e todo mundo olha e tem essa relação do assombro, né, com algo maior, com algo, né? A gente só vai transmutando isso para os sentidos diferenciados, mas percebe? Isso está evocado, né? O tempo inteiro como próprio do humano, né? Essa questão do assombro é algo bastante interessante, porque esses dois textos aí mostram muito, o Otto traz esses dois textos, né, de uma maneira bem interessante. O primeiro é um de Gênesis 28:17, né, que é quando Jacó está diante, né, de determinado lugar, e aí, se eu não me engano, nesse texto é quando ele vê a escada subindo e descendo do céu, e aí ele vai e diz assim: como é arrepiante esse lugar, é aqui que mora Elohim. Elohim era um dos nomes de Javé, né? Então, para não dizer o nome de Javé, dado o tabu judaico de dizer o nome, que parêntese teológico, que eu acho que é importante. Nome na Bíblia não é a mesma coisa de nome nosso.
né? Nome nosso é simplesmente um som que a gente acha agradável para determinada pessoa, né? Ah, eu gosto do nome Fabrício, soa bem, vou chamar essa pessoa de Fabrício. Não. Nome na Bíblia quer dizer o caráter de uma pessoa, de maneira que as pessoas, os bebês, nasciam e só depois de certo tempo, salvo se houvesse alguma característica muito marcante na pessoa, por exemplo, uma pinta, uma verruga, ou qualquer coisa do gênero, é que se dava um nome. Se não, naquele tempo era comum fazer o quê? Esperar a criança demonstrar algum traço do seu caráter para daí nomeá-lo dessa forma. Com Desde Javé. também que nesse ponto tem um ponto importante. Como pode, né? Se a gente for pensar hoje, como pode isso, né? Tem que lembrar também que a relação com a criança nesses períodos, ela não era a mesma relação com a criança que a gente tem hoje. A construção da Sim. infância é uma construção social, né? E Então, moderna. moderna, inclusive. Então, esse reconhecimento da criança, da infância, da nomeação, ela é toda muito moderna. Então, a gente não está falando disso. Não, então, uma criança que não tenha nome naquele momento é a mesma coisa que, por exemplo, eu vou falar de uma experiência super engraçada que eu tive esse sentido da nomeação do nome, né? Eu fui fazer um passeio por algumas regiões aqui de produção de queijo, e eu fui em alguns sítios e fazendas, e tinha muitos cachorros, e eu perguntava, como chama esse cachorro? E as pessoas diziam, uai, mas ele não tem nome, não. Tipo, ele vivia lá no meio das galinhas. O cachorro era da casa, o cachorro vivia ali na comunidade do sítio ou da fazenda, mas ele não tinha uma nomeação, ele não tinha uma personalidade sendo construída, ele não tinha uma interação nesse sentido. Ele era um cachorro que vivia ali, né? Ele era parte, mas ele não tinha um nome, né? De certa forma, a gente ainda tem resquícios dessas coisas em outras relações, mas nem quiçá, se a gente procurar bem, a gente vai ter nessas também. Então, essa característica do nome é importante ter em mente esse primeiro aspecto e o segundo aspecto. Nomear no contexto bíblico, nomear quer dizer que você tem certo poder sobre aquele que você nomeia. Quem dá o nome é o pai, na maioria das vezes, né? Quem dá o nome é o patriarca, e aquele que dá o nome domina sobre o nomeado. Por isso que um dos mandamentos, por exemplo, é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí o tabu judaico de não falar o nome de Javé vem muito desse tipo de leitura. Então, por isso que você vai ver no texto bíblico vários nomes substituindo o nome de Javé. Né? Então você não vai aparecer Javé, você vai aparecer Elohim, você vai aparecer Adonai, você vai aparecer vários outros. Eram apelidos? Eram, em termos codinome, modernos, né? seriam Codinome, apelidos, né? Codinome. codinomes. Ou seja, como eu não posso falar o nome de Javé, então eu vou usar outros termos. Né? E aí vem Para me Senhor. resfriar, né? Porque como é que eu vou fazer? Exatamente. Vai que Deus me fulmina porque eu falei o nome dele em vão, né? Então, e aqui se mostra, por isso que está aqui, é aqui que mora Elohim, na verdade é aqui que mora Javé. Mas por que esse ponto aqui é importante? Justamente para dar esse caráter do racional e do irracional na experiência do sagrado. A parte primeira é irracional. Eu sinto. É horripiante esse lugar. É assombroso. Tem algo espantoso aqui, tem algo maravilhoso, aterrorizador aqui. E depois o que vem? Depois vem a explicação, a conceituação. Então, nessas duas frases, a gente percebe muito bem a relação que o Otto está estabelecendo. Você tem a parte racional, do assombro, diante do mistério, diante do inconcebível, diante do luminoso, e num segundo momento, depois que você tem essa experiência do fundo da alma, ali então você começa, uma vez você reconhecendo, você começa o quê? A fazer a elaboração, a conceituação.
Ou seja, qual que é a conceituação que o autor do texto está colocando? Aqui é arrepiante, porque aqui é onde mora Elohim. Eu Mas isso consigo já está agora. lá nos gregos, né? Sim, isso lembrando que esse texto aqui de Gênesis, ele está no período pós-exílico da Babilônia. Então, provavelmente, ele está por volta de 570, 400 e pouquinho antes de Cristo. Então, ele vai estar no século V antes de Cristo. Então, está mais ou menos contemporâneo aos primeiros gregos, né? Gregos, Então, faz parte da experiência religiosa. Se você for, por exemplo, para a Ilíada, por exemplo, o contato que se tem com os deuses, você vai ver mais ou menos a mesma relação. Exatamente, a mesma descrição. Exatamente. Né? Quer dizer, O é o mesmo assombro e a conceituação. Exatamente. Por isso que ele Quem coloca... é o mero mortal, né? Quer dizer, que separa. Exatamente. Tanto que, curiosamente, o oráculo de Delfos, aquele aqui, Sócrates, lê lá, conhece-te a ti mesmo, e que muita gente fica usando hoje em dia, falando, tá vendo? Sócrates está dizendo para você conhecer você mesmo, buscar dentro de você. Vai para o psicólogo para conhecer a si mesmo. Mas aí Justifica. o marketing maravilhoso. O texto, né, na verdade, essa frase do oráculo de Delfos quer dizer o seguinte: olha, Sócrates, coloca-se no seu lugar e perceba que você não é Deus. Você não é como os deuses. Você é um simples ser humano. Então, conhece-te a ti mesmo, é nesse sentido. Ponha-se no teu lugar. Entendeu? Então, assim, fiquem ligados quanto a isso, que é uma frase muito utilizada por coaching, o conhece a ti mesmo. Então, não caiam nessa. Se alguém usar, explique o que isso quer dizer no contexto socrático. Então, só esse parênteses. Não é esse sentido que estão querendo dizer. Ou isso também, né? Porque o coaching é ponha-se no seu lugar, né? Coach aqui sou eu. Aí, mas beleza, isso aqui eu coloquei aqui o texto de Êxodo 3 também, porque o texto de Êxodo 3 talvez é bastante conhecido, né? Logicamente eu falo bastante conhecido por, né, dentro do meu contexto, óbvio, não sei qual que é a experiência religiosa de cada um, mas o texto de Êxodo 3 é o da sarça ardente. Moisés está lá pastoreando umas ovelhas, que ele era pastor, e aí ele vê uma sarça que não se queima e se assombra e vai até essa sarça, e aí ele chegando diante da sarça, ele ouve uma voz dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Ou seja, é a mesma coisa. O assombro... eu fazia uma pergunta antes, assim, porque eu não conheço essa passagem realmente, mas o que é uma sarça? É um arbusto. Tá. Pensa um montinho lá queimando e sem queimar. Essa é a ideia, né? Representando essa santidade do lugar em que Javé está. Então é a mesma coisa. São dois textos bem paralelos, assim, que dá para ver a mesma relação. Alguém está com a mão levantada? André, por favor. Sou eu de novo. É porque eu Fica à tô com uma vontade, dúvida. Nossa. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu sou meio esquisito em relação a esse termo de predestinação, predisposição, essas coisas. Que até o Weber trabalha muito isso lá na ética protestante, assim, a coisa da vocação. Então, em que medida essa predisposição a uma religião, ou uma religiosidade, a esse contato com algo supostamente superior, isso tá, igual vocês falaram, assim, em termos cognitivos, enfim, de uma disposição biológica, eu tenho muito problema com isso. Ou isso tá em termos de uma socialização, assim, no sentido de um experimento antropológico. Se nasce uma criança e eu taco ela num outro lugar que, sei lá, porventura não tem uma religião institucionalizada e coisa do tipo, se ela vai desenvolver necessariamente esse ímpeto a essa coisa, sabe? Então, quando a gente está falando de uma estrutura cognitiva, a gente não está falando necessariamente de um aparelho biológico. Essa é a grande questão que o Fabrício colocou naquele primeiro momento, quando a gente fala, até os neurocientistas, etc e tal, ou os cientistas começam a buscar, será que tem esse lugar no cérebro? Né? Será que tem? E isso está muito mais relacionado ao fato da gente encontrar essa
essa habilidade ou essa interação pautada por esses elementos do que necessariamente ser biológico. Na verdade, veja bem, quando a gente pensa em ciências humanas e sociais, essa aí é uma, é, é uma questão muito ultrapassada, sinceramente, porque não a sua, tá? A questão de ficar buscando o ovo ou a galinha, tá? Porque não, porque o que que a gente já entende em termos das perspectivas que tratam mesmo, né, nas dimensões evolucionistas, é que essa questão dessa busca, se essa origem está no biológico ou se essa origem está no social, pouco importa. Na verdade, não importa, porque não tem como a gente traçar isso. Essa é a nossa necessidade de compreensão, mas isso não significa que a realidade se dá através disso. Essa é só o modo como a gente encontra para tentar achar uma forma de explicar. E que essa forma de explicar não dá conta, efetivamente, do que a gente tem na realidade. Então, não tem mais essa busca. Daí foi que eu falei para vocês, né? Daquele texto biologicamente cultural, eu falei para vocês, não falei, gente? Tá disponível já no Teams também. Né? Porque eu nunca sei qual é a turma que eu falei, né? Da Bassuti. Os assuntos são tocados em várias disciplinas diferentes, então, às vezes, eu não sei qual é a turma que eu falei. Que está relacionado com isso, entendeu? Então, veja, a questão quando a gente usa aqui dessa predisposição, ela não está relacionada à ideia de uma predisposição biológica. A gente está dizendo de um reconhecimento de que há, efetivamente, uma dinâmica nas práticas das interações sociais que estão pautadas por esses fenômenos que se dão na experiência das relações, das interações sociais, que não significa que a gente esteja dizendo que elas são de origem biológica. A compreensão da origem biológica está relacionada muito mais à busca pelo esse caminho biológico ou por uma explicação assim, está muito mais relacionado aos caminhos que a gente vai encontrando, né, de pensamentos para a explicação do que efetivamente a crença ou a busca dessa verdade, né, fundamental. Porque o que a gente está discutindo é isso. De certa forma, o que a gente está discutindo é como que a gente tem essa dinâmica posta, inclusive dessa busca por uma verdade que defina isso, que defina aquilo, por uma teoria que define isso, que define aquilo, a teoria que mais explica o que é mais importante ou que não é mais importante. Então, esse contexto contínuo dessas disputas, elas estão colocadas, mas não significa que elas são por uma predisposição, e essa predisposição, quando a gente usa o termo, significa predisposição biológica, por exemplo. E quando a gente fala do cognitivo, a gente fala de uma organização da compreensão da realidade, por que caminhos a gente compreende, apreende a realidade, explica, cria teorias, né? Seleciona objetos, né? É por esse processo, é o processo. Agora, o processo pode ser variado? Pode, o processo existem vários processos possíveis, né? E aí é que é importante os estudos das sociedades, porque as diferenças das sociedades também demonstram processos nesse sentido diferenciados. Daí a gente fazer uma distinção para muita coisa entre os processos que são pensados no campo histórico, filosófico, do pensamento, etc., da visão de homem, da visão de mundo, por exemplo, ocidental e oriental. Essa distinção, ela não está posta à toa. Ela é uma organização, sem dúvida nenhuma, didática, para que a gente entenda que esses processos, embora hajam os processos, eles se dão por conteúdos diferentes. Eles se dão diferentes. Só porque você citou o Weber, né, a questão da predestinação e predisposição, né, são dois conceitos diferentes, né? Essa predisposição é isso que a gente falou. Agora, predestinação, não sei se você usou o termo, a sua dúvida é sobre o que o Weber está falando sobre predestinação, né, dentro daquele contexto da ética protestante, de toda uma teoria calvinista do negócio, ou se era predisposição mesmo. Aí eu não sei. Sim, a sua dúvida era sobre a predisposição ou sobre o que o Weber está falando sobre predestinação também? Sim. Não, era sobre a predisposição. Então E a beleza. coisa da predestinação relacionado com a vocação também me causa coisas, mas aí vai para um outro campo. Sim, porque aí essa Um questão da essencialismo, vocação, essa coisa toda.
Sim, sim. Aí a questão da predestinação, da vocação, aí o que o Weber está criticando ali é toda uma teoria calvinista de um pré-determinismo teológico que existe, todas as, né, os 5 elementos básicos do calvinismo, mas que acredito que não vem ao caso, porque, né, não é uma aula sobre calvinismo. A gente ficaria, assim, horas falando sobre esse Sem negócio. dúvida isso, mas eu acho que esse ponto é interessante numa medida que é o seguinte, como é que a gente sai, né, de uma construção de explicações, por exemplo, é isso que você está colocando, esses elementos estão lá na teologia calvinista, e ali é o universo, a gente tem que pensar nisso, a gente tem um universo reificado, que é o universo onde o conhecimento ele está sendo construído, né, objetivado. Então, isso aqui, por exemplo, é a objetivação desse conhecimento, né? Isso que a gente está discutindo hoje, quer dizer, a partir do momento que isso foi posto como uma categoria, a partir do momento que isso foi posto como um conjunto de conceitos, e a partir do momento que isso está instaurado como uma forma explicativa, isso se torna esse universo reificado, né? Que é o universo explicativo, que é o universo da ciência, do estudo, do conhecimento. E a passagem desses elementos para o universo que é o da prática cotidiana, que é como que a gente pega isso e vai incluindo isso na dinâmica da vida social, com inclusive usando os termos, muitas vezes, que são baseados naqueles conceitos, mas não são mais aqueles conceitos, porque eles Sim. ganham uma outra interpretação que passa a fazer parte da explicação que o senso comum, que as práticas cotidianas vão dar para as interações sociais. Então, a gente vai fazendo essa apropriação de forma contínua. Isso é um diálogo entre, a partir do momento que o conhecimento surge, né, dessa forma, e aí ele não precisa ser, não estamos falando só do conhecimento escrito, mas o escrito principalmente, ele vai ganhando esse outro lugar. E isso é muito importante, né? Porque isso é que vai falar dessa comunicação, dessa passagem direta, né? Desse diálogo contínuo, dessa forma de interação entre os conhecimentos, que são os conhecimentos desse universo, e são os conhecimentos que a gente vai utilizar e se apropriar e trazer para a dinâmica do senso comum para explicar, para poder entender, para poder, enfim, dar sentido, né? Tanto que E a por crítica isso que a religião é weberiana, importante para isso, né? Porque ela é uma grande, né? É um sim, grande lugar desse conhecimento reificado, né? tanto que a crítica weberiana sobre a questão da predestinação e da vocação, né, e aí a vocação está muito em Lutero e a predestinação está muito em Calvino, é justamente essa ideia de que, uma vez que dentro do imaginário, dentro da construção teológica desses conceitos, a bênção de Deus, o fato de se reconhecer predestinado, o fato de se reconhecer salvo, está materializado nas suas conquistas econômicas, nas suas conquistas sociais, daí é porque Weber vai dizer, em última instância, olha, essa ética desenvolvida no protestante, ela é um construidor, alicerce para o capitalismo que nós vivemos, né? Selvagem. Tanto que o discurso permanece até hoje em várias denominações cristãs, né? Exatamente. E na nossa cultura social, Também. independente de, nas nossas relações cotidianas, fazermos parte dessas comunidades, não importa mais isso. Sim. Isso já ganhou uma capilaridade, né? Como princípio, uma capilaridade que está na base da dinâmica social, cultural. Não importa, não tem a ver se você compartilha disso enquanto instituição religiosa ou enquanto vertente religiosa, se você sabe quem é esse povo na vida ou não. Não tem mais a ver com isso. Exatamente. Já extrapolou, que é aonde, lógico, a sociologia, a psicologia social, enfim, onde, na antropologia, lá, aonde a gente vai se debruçar. O que que isso está fazendo aqui, né? Da onde que está vindo da onde que é a origem dessa prática aqui, dessa concepção aqui, né? Dessa naturalização que está aqui presente na vida cotidiana, que não tem necessariamente a relação com aquela vinculação. Exatamente. Não com a vinculação sagrada,
mas com uma vinculação cultural. O pensamento, ele se mantém, e se mantém muito vivo, né? Porque se alguém consegue fazer grandes realizações, a gente usa isso como uma narrativa explicativa, a gente diz, fulano está predestinado a vencer na vida. Vem Sim. desse lugar, vem dessa ideia. E quanto a essa predestinação de vencer na vida, para fulano, né, quando a gente consagra esse sujeito com essa narrativa no campo social cotidiano, a gente estabelece para ele um lugar diferenciado. Quando isso se dá dentro de uma dinâmica, por exemplo, de uma família, isso estabelece um pouco como é que as pessoas também vão lidar umas com as outras, né? Por exemplo, né? Quem é o mais protegido, quem é menos protegido, quem que sempre vai ter as coisas assim de um lado, quem sempre vai ter de outro, porque que fulano... E aí as disputas vão se dar em função dessas narrativas e nomeações que são dadas em tese, sem nenhum propósito dessa natureza, apenas como um reconhecimento de uma contestação, né? Eu acho que Outros são possíveis também para isso. sim, sem dúvida. E eu acho que isso é o que essa categoria do sagrado, essa categoria que o Otto está colocando, nos ajuda a compreender hoje, nos ajuda a ver questões, em compreender processos hoje. Porque você tendo isso, você compreendendo, percebam que assim, o que o texto está trazendo, pelo menos as partes selecionadas, não é algo muito complicado de se entender. Olha, há uma categoria racional no religioso, há uma experiência, há um reconhecimento do religioso a partir da experiência de assombro e do reconhecimento. Eu só posso reconhecer porque eu tenho isso dentro de mim, uma predisposição para, então eu reconheço quando eu vejo, e a partir daí eu estou dentro de um ambiente religioso. Pronto, a ideia em si parece trivial quando você olha, quando você pensa assim, olha, resuma tudo isso em um slide. Isso tudo dá para ser colocado em um slide. Em um fluxograma que você fizesse, colocava lá luminoso, experiência do luminoso, e não sei o que, fazendo as setinhas, um slide era suficiente para isso. Mas fazer as implicações disso para hoje é que é a questão chave aqui. Eu acho que esse que é o ponto. Por isso que essas explicações, o que isso quer dizer no tempo dele, ajuda numa questão teórica, conceitual, para saber de onde veio. Isso é importantíssimo. Mas também é importante que se consiga fazer a transição, porque senão fica só conhecimento enciclopédico. Isso aqui, lê o livro, as notas, os conceitos gerais e pronto, entendeu? Está resolvido. Mas não é essa a intenção que nós estamos trazendo isso aqui, né? E esse que eu acho que é um ponto que a gente tem tentado frisar muito. E uma coisa, Fabrício, assim, que eu fiquei pensando quando eu li esse material e quando eu li a origem que vem aqui dele, é claro que é isso, né? A gente aqui está muito bem dimensionado o lugar aonde ele está colocando isso, ele tá circunscrito, né? Bem efetivamente circunscrito da onde ele está aportando isso, e é isso que é o bacana, é ver como é que esse texto dele, né? Por exemplo, de 1917, que se tornou uma referência importantíssima, ele vai se capilarizando, né? Ele vai se entranhando numa dinâmica de explicitação de um pensamento social que chega até a gente, porque isso aqui está muito presente para a gente hoje. Não nesse lugar, mas num lugar social dinâmico. Eu fiquei muito relacionada, estava numa banca esses dias, de um trabalho, eu acho que, não sei se era a Gi que estava, ou se era Felipe, que estava assistindo também, um projeto de uma tese de doutorado que vai estudar a ideia do conceito do tal do homem de bem, sabe? Que a gente tem utilizado muito, né? Fulano é um homem de bem, né? Tal. E foi aí que isso me levou um pouco, sabe? A essa ideia, porque o homem de bem,
né? Fulano é um homem de bem, e que isso, de certa forma, se torna um conceito autoexplicativo, que passa a ser utilizado relacionado a essa ideia de pertença religiosa também. Ele é um homem de bem a partir do momento que ele está relacionado com essa ideia de ser qualificado num contexto religioso também. E me levou a fazer essa associação, sabe? Não sei se foi muita... Eu acho que a associação ela é possível de se fazer a partir do momento em que você entra dentro de uma esfera religiosa, principalmente dentro de uma esfera religiosa que, dado o contexto cristão que nós vivemos, se coloca como superior às outras, né? Que é justamente, e curiosamente, ironicamente, essa tentativa é esquecer desse caráter misterioso do aspecto religioso. O misterioso, o mistério, é aquilo que não é pensável, é inconcebível, é somente experimentado, é a experiência aí desse totalmente outro. E é por isso que o texto, e isso que eu acho que é muito interessante essa relação, porque num dos últimos capítulos, né, isso o Otto vai colocar, olha, o fato de os elementos irracionais numa religião se manterem sempre vivos e ativos preserva-os de virar racionalismo. O fato dela embeber-se ricamente de elementos racionais preserva de decair para o fanatismo. Ou misticismo, nesse permanecer, capacita a ser religião de qualidade, civilizada e universal. Essa parte aqui, ele já está puxando a sardinha para o lado dele. A gente sabe disso, né? Essa religião de qualidade, por aí vai. Mas percebam, até nesse ponto civilizada, aqui, né? O conceito de civilização. exatamente, é um fruto do modernismo, assim, tacanho. Mas é aquele negócio. É interessante perceber que quando se tem esse discurso do homem de bem, da religião Cidadão superior, de bem, né? cidadão de bem, ou É o como cidadão o, religioso, né? exatamente, ou como o Rodrigo coloca aqui da questão das igrejas inclusivas, de que isso pode até ser uma igreja cristã, mas não é o meu cristianismo. O que se está perdendo de vista aqui? Está se perdendo de vista o caráter misterioso que o sagrado, por excelência, tem. Algo que eu não consigo racionalizar, algo que somente faz sentido a partir da experiência que se tem desse sagrado. Nós Então, só ficamos com a racionalização, então. exatamente, Jogamos esse que é um dos fora grandes o problemas das grandes sagrado, ficamos com a religiões. racionalização sobre o sagrado. E esquecendo do sagrado, é assim, você parte o sagrado no meio, que se tem feito é isso, né? Parte o sagrado no meio, fala, essa parte racional aqui, da experiência, não, isso aqui deixa para os místicos da Idade Média. Vamos pegar só a parte racionalizada e a A partir gente dela nós aplica, porque vamos... essa a gente consegue aplicar objetivamente, né? Exatamente. A gente segrega, a gente compartilha, a gente faz isso tudo. Por quê? Porque essa parte eu sei lidar. A parte mística, e mística aqui no seu sentido profundo, misteriosa, do não acessível, do luminoso, né? Se a gente quiser usar os termos do Otto, isso se torna esquecido. E, curiosamente, um teólogo católico chamado Karl Rahner, ele falava lá no início do século XX, né? Ele falava, olha, o cristão do século XX, e a gente pode colocar do século XXI, ou ele será místico, ou ele não será cristão. Justamente o quê? Ressaltando a ideia de que e aí dentro de uma ótica cristã, né? Claro, ele falava como cristão. Para o cristianismo, bem compreendido, a categoria do mistério, de que Deus é mistério, ela é imprescindível para a vivência cristã. Você ficar somente na racionalização da coisa, você perde o elemento fundamental, que é a experiência que eu faço. As conceituações
são conceituações, a experiência não. A experiência do luminoso Não não vai é se conceituada. diferir de nenhuma outra estrutura social. Exatamente. De E esse é nenhuma o outra. Então, percebam, né? Você corta a coisa, você divide o sagrado no meio, você escolhe uma parte preferida e deixa a outra de lado, sendo que a outra, e essa é a grande novidade do Otto, né? Olha, para nós compreendermos o sagrado, o elemento irracional do sagrado é tão importante quanto o racional. Não tem como você falar do religioso sem considerar o irracional, que parte da experiência do luminoso, e o racional, que são as conceituações que são feitas daquela experiência, daquele negócio todo Mas que você aí, iniciou. pensando nas práticas contemporâneas, né? Que as religiões trazem em si como elemento, né? Assim, me parece eu desse lugar aqui, de quem olha a realidade, ok? Não é de quem conhece profundamente, de quem olha de fora, né? Me parece que há, de certa maneira, por outro lado, isso se dá realmente, e que, para justificar que continuamos nos mantendo numa estrutura religiosa sagrada, nós vamos fazer a perseguição contínua a isso. É uma Então, má de certa compreensão do maneira, sagrado, né? hã? É uma má compreensão do sagrado. Sim, mas me parece que é isso. Quer dizer, por quê? Porque o que esse luminoso, né? Luminoso. Faz é dizer para você, então, eu já vi a luz, vou trazer a luz para você, vem até a luz também, vou te ensinar a estar nesta luz, neste sagrado, né? Vou te ensinar a alcançar este sagrado, né? Porque ele não está disponível a você, então venha que eu vou. E há uma certa. Se diferencia, por exemplo, numa comunidade religiosa, aqueles que de alguma maneira alcançam a experiência dos que não alcançam a experiência, mas não pode todo mundo alcançar. Porque se todo mundo alcança a experiência, no que a gente se difere? Num discurso religioso pobre, a ideia é essa mesmo. Porque é a ideia de que quem alguém Um discurso religioso não teológico, né? Exatamente. Tem uns que têm mais contato com o divino e esses são privilegiados e exercem poder, e os outros que não têm carecem da minha intervenção e da minha intermediação para poder acessar isso. E aí o que eu faço? Eu cobro diversos pedágios, sejam pedágios morais, sejam pedágios financeiros, sejam pedágios espirituais e por aí vai, entendeu? Então, Políticos, sim. e vai, né? Por isso o conhecimento teológico ajuda muito, Muda tudo, na verdade, né? né? Porque é Ah, isso que eu estou falando, se não vira, na verdade, uma instituição social como outra qualquer. exatamente. Não a diferencia pelo sagrado, efetivamente, pela presença do sagrado. O Agora, eu fico Gabriel pensando tá uma com a mão coisa. levantada. Fala, Gabriel. O Rodrigo, ele também colocou uma coisa no comentário, se quiser fazer um comentário antes de eu perguntar. Ah, tá. Da igreja inclusive, ah, tá. Tem outra aqui. É o sagrado vinculado com a moral que ele quer fazer a distinção. Também, principalmente o foco dele, já nos primeiros parágrafos, ele vai ressaltar que geralmente pensa-se o sagrado ligado à moralidade, mas que isso é uma concepção errônea sobre o sagrado, que pensar dessa forma é não compreender o que essa categoria quer dizer. E aí é que ele vai entrar nessa questão da experiência do luminoso. Então, uma das questões que ele está atacando é essa associação de que sagrado e moralidade seriam a mesma coisa. Então, nesse sentido, ele está querendo fazer essa distinção, sim. Meu Deus, mas isso parece tão presente. Sim, é atualíssimo isso aí. Belíssimo, né? Sobre a minha pergunta, Sim. de certa forma, vai de encontro que a Ingrid, a professora Ingrid, trouxe no meio, né, sobre essa socialização, como isso acontece. A Geise Pinheiro Pinto,
ela tem uma dissertação de mestrado aqui pela UFMG, em Psicologia Social, que ela pesquisou sobre... Olha! Trabalhamos muito tempo. Sobre questão pentecostal? Então vou ter cuidado aqui no que eu vou falar. Mas ela pesquisou no mestrado, né, sobre igrejas pentecostais no aglomerado da Serra, que é a maior favela de BH, de Minas, se eu não me engano. E ela diz lá que essas igrejas, o que ela percebeu na pesquisa de campo dela, é que não serve apenas para questões, a expressão que ela usa, existenciais transcendentais, que seria muito perto dessa experiência com o sagrado, íntima, né? Mas também sociais. E o que ela está apostando é o seguinte: como é um território com muita violência, tráfico de drogas, né? Pelo menos ali saltando aos olhos, ela diz que, como isso também sustenta um discurso neoliberal, que serve muito para essas pessoas, no sentido de que estar na igreja é o que me possibilita crescer, é o que me possibilita, quem sabe, se eu estudar muito, e o pastor incentiva muito isso através lá da teologia da prosperidade, eu vou conseguir alcançar. É a igreja, como o pastor dizendo na pesquisa de campo, que tira a pessoa do mundo da droga, da prostituição, e como isso vai casando assim, né, essa esfera íntima, com esse processo de identificação, com a esfera social, e como isso também é muito forte, pensando na política, assim, macro, quando alguém diz, Deus acima de todos, né, e recupera isso. É isso que eu fiquei pensando. Você traduziu, na verdade, né, o que eu coloquei de uma forma mais teórica, você traduziu para a prática cotidiana. Eu falei no universo mais macro, você trouxe para a vivência, a experiência da prática disso no universo micro, né? Exatamente, que está relacionado àquilo que eu estava acionando sobre a ideia de como eu atinjo, como eu chego a ser o tal cidadão de bem. Porque, veja, nesses contextos que você está falando, e não só nesses, tá? Esse é o contexto de recorte, é o contexto que grita, mas não está só nisso. Não está só nesse contexto e não está só nessas classes, né? Nesse contexto, o que você vai ter? Primeiro, a ausência contínua do cidadão, ok? A gente não tem uma referência de fato construída, sociopolítica, na qual todos nós somos considerados cidadãos. Primeira coisa, somos nomeados cidadãos, mas que temos a experiência de cidadania garantida como direito, etc, etc, outra coisa, ok? Então, é destituída. E, nesse sentido, quem vai fazer isso? Que instituição social me promove isso, me produz isso? Não são as produzidas, não são aquelas que socialmente são constituídas pelo Estado. E Estado aqui eu não estou falando governo, estou falando Estado, né? Estado enquanto sociedade. Então, aí é que vai estar. E vai estar com que bases? Essas que não são de fato, por que elas se tornam o bilhete de passagem para isso? Porque esse é o bilhete, você está certo. Esse é o bilhete de passagem. Por que esse é o bilhete de passagem para eu conseguir? É nesse trem que eu tenho que entrar para chegar lá? Porque ele está completamente alinhado com todo o discurso do funcionamento social presente, na qual eu preciso, de alguma maneira, para me sentir ser, ou ser considerado, mesmo que seja no meu micro-universo de relações, esse cidadão de bem. E ali garantir algum tipo. Então, isso é uma estratégia de sobrevivência. Por outro lado, isso também dá para a gente um atestado de exclusão com firma reconhecida. A ausência do Estado. Estão tão, né? É uma parcela que se faz tão excluída do processo mais macro político de cidadania que ele tem que buscar lá no micro. E é esse micro que vai alçá-lo. Agora, veja bem onde é que está a perversidade do processo. Quando você vai dizer, quando você fala, né, que a estrutura macro-política se alinha a isso, a esse discurso, alinham os dois discursos, liga as duas pontas, eu tenho a falsa sensação, a ilusória sensação de que faço parte do todo.
e assim mantemos cada qual nos seus lugares e tudo funciona como deve ser. Essa... Exatamente. Ai, gente, esses negócios me dão um negócio, uma dor por dentro, uma palpitação. É triste, mas é verdade. E o discurso religioso, porque e essa que é a força do discurso religioso, que muitas vezes é menosprezado, que muitas vezes é deixado de lado, não deve ser estudado, é besteira a academia se preocupar com isso e não sei o quê. Essa que é a força do discurso religioso. Exatamente. Por isso que é importante saber sobre isso. Pois não, Gabriel, fique à vontade para falar. Eu ainda tenho mais uma pergunta direcionada especificamente para você, Fabrício, que é a seguinte: durante boa parte da minha infância e tal, comecinho da adolescência, eu tive uma experiência também pentecostal durante algum tempo. E a Ingrid trouxe algo, né, a professora Ingrid trouxe, sobre essa questão. Quando você fala Ingrid trouxe, me dá até medo. Sobre uma certa hierarquização, né, religiosa. Eu tenho acesso à experiência, você não tem. Só que, dentro desse contexto, ainda pentecostal, eu percebo assim, eu quero ver o que você acha, que existe uma certa contestação dessa hierarquia. Porque, pelo menos no que eu escutava, né, e isso daqui é a minha experiência, não tem nenhuma teoria por trás, que é uma contestação a todo tempo, porque uma coisa que dizia, fazendo referência a Paulo, só que distorcendo tudo, a letra mata, o espírito vivifica. Então, essa coisa de teologia, essa coisa de estudo, não serve muito para a gente aqui. A coisa mesmo é falar em línguas, é outra coisa. E eu percebo que tem uma certa desestruturação dessa hierarquia. Assim, não é só o fulano de tal que fez faculdade que sabe. Eu aqui, com o meu repertório, talvez até analfabeto, que não tem acesso à interpretação bíblica, eu posso experienciar esse fenômeno sagrado. O que você acha? Uhum. Esse ponto é muito interessante porque você percebe um duplo movimento nisso. Se, por um lado, você tem um elemento de hierarquização, né, geralmente, do imaginário cristão como um todo, e aqui independente se é católico, protestante, pentecostal, evangélico, independe, há ainda um imaginário muito forte de que os líderes religiosos, os pastores, os padres e coisas do gênero, estão mais próximas de Deus do que quem não tem algum cargo eclesiástico. Isso faz parte do imaginário social de quem é cristão, independente. E esse é um ponto interessante. O movimento pentecostal, e aí é até mesmo curioso perceber, porque como é um movimento que nasce entre negros norte-americanos no início do século XX, com suas danças, toda a africanidade dos negros norte-americanos que vem junto com o movimento pentecostal, e aí há uma quebra dessa hierarquia, né, que isso não é uma característica somente do movimento pentecostal, nos movimentos pietistas do século XVII, isso já estava presente, a ideia de que o Espírito de Deus, ele age na vida de todas as pessoas, então não há nada de diferente do pastor e de mim, porque em nós habita o mesmo Espírito. Isso com o pentecostalismo, principalmente que chega no Brasil, isso é exacerbado. Então, nesse sentido, não há hierarquia. O pentecostalismo não prega esse tipo de hierarquização, porque o mesmo espírito que age no pastor age na empregada, age na dona de casa, age no pedreiro, age independente. Você vê A pedreiro, patroa, médico, todo mundo. todo. Ou seja, tanto que num culto pentecostal, né, você que veio da ala pentecostal, eu já frequentei a igreja pentecostal também durante um bom tempo da minha vida, é interessante você perceber que no culto pentecostal não há diferenciação. No momento em que se começa a oração, todo mundo impõe a mão sobre todo mundo ora por todo mundo,
tem gente que revela tudo para qualquer um, o pastor recebe revelação do diácono e por aí. Ou seja, não há essa hierarquização na prática, mas há no imaginário. E isso que é algo interessantíssimo de você perceber, tanto Na que se você... subjetividade tem. Hã? Na subjetividade também há Na hierarquia. subjetividade também, com certeza. Tanto que se você, provavelmente, se você pergunta na igreja se ela acha que o pastor tem mais contato com Deus do que ela, provavelmente você vai receber uma resposta afirmativa, do tipo: ó, eu vou pedir para o pastor orar, porque quando o pastor ora, ali resolve meu problema. Ó, eu vou na profetisa tal, porque quando ela fala, sim, Deus age por meio dela. Então, no cotidiano, Na essa prática, hierarquização existe. Mas na teoria e no assim, num culto, no coletivo, normalmente não se percebe. Isso que eu acho muito interessante, né? Esse duplo movimento que eu consigo ver nos movimentos pentecostais, principalmente ambíguo, brasileiros. né? Na verdade, ele é ambíguo, né? Ele propõe o abandono da hierarquia e traz a horizontalidade, mas, ao mesmo tempo, há uma manutenção subjetiva, e há, efetivamente, né? Uma manutenção subjetiva desse elemento. Esse rompimento hierárquico também, completo, ele é ilusório em quase todas as dinâmicas de instituições sociais, assim. A gente pode ter uma postura horizontalizada, mas não significa que algum nível de hierarquização que não necessita ter, aí é o problema quando a gente chama, quando a gente traz o sentido de hierarquização como sentido de autoritarismo, etc e tal, né, e subordinação, né, que não necessariamente precisa estar posto, mas ele está, em alguma medida, presente. Por quê? Porque em outras instituições sociais isso está presente também. Agora, onde é que é o respiro disso? Que tem tudo a ver, que eu acho que com isso que o Fabrício falou, que quando ele vai dizer, então, onde que isso surge? Onde é que é o gatilho que dá? Se dá no gatilho de sair, de fazer com que a mesma linguagem que está acontecendo no universo macro, num determinado momento, né, no cenário macro social, ele é dialogado com o micro social. Então, lá no contexto que a gente está dizendo de Estados Unidos, ali na quebra, né, de todas as segregações sociais, raciais acontecendo, né, num movimento político importantíssimo, né, naquela sociedade, isso acontecer nesse nível, então, percebe? É aqui eu digo, olha, então isso é possível, isso é real, isso é o que me permite continuamente. E isso é importantíssimo em termos sociais, em termos de dinâmica das interações em intergrupos sociais nas estruturas de poder. Isso é importantíssimo porque é isso que dá sentido da resistência. É muito importante. Então, ele tanto se dá no nível macrosocial, quando ele vai se dar no nível microsocial. E é isso que torna tão poderoso. Que E torna algo outra, extremamente poderoso é quando essas duas coisas se alinham no mesmo discurso, na minha narrativa. Porque aí a gente não tem quebra, a gente não tem brecha. só para... É o poder efetivamente, assim. Exatamente. Só para também caminhar para o final, né? Porque são 4h25, né? Já vai dar 2 horas de negócio, né? Então, mas é algo interessante de se pensar, porque que muitas vezes igrejas protestantes históricas criticam muito o pentecostalismo, justamente porque há uma quebra da hierarquização tão cara ao protestantismo histórico. E aí, isso para um pulo para uma aporofobia, né, é muito forte, porque a maioria dos pertencentes às igrejas pentecostais são o quê? Negros, pobres, pessoas de classe mais baixas dentro da estratificação social. E Então, cultural. e cultural. Esse ponto é muito interessante de se perceber.
como que o discurso religioso, mesmo quando ele traz essa não estratificação, há grupos dentro desse mesmo ambiente religioso de onde isso sai, que passa a ver com discriminação, que passa a ver como inferior, que passa a ver como menos culto, menos teológico do que o que estava antes. Então, E esse é é um aí ponto que a muito gente interessante. vê o fenômeno lá da identidade social, da teoria de identidade social do Tagfel, se revelando. Por que que a gente vê esse processo se revelando, que é o processo do conflito intergrupal nós e eles, né? Colocado pelo Tagfel como, né, como uma explicação desse fenômeno, metodologicamente desse fenômeno. Porque a grande questão é que quando a gente tem esse nós e esse eles bem marcado, né, dentro e fora de um grupo e outro grupo, não significa, e isso tem a ver também com a teoria de minorias ativas, isso não significa que quando, por exemplo, há este movimento, e há um movimento de uma minoria nessa resistência, por exemplo, desse nós e eles, que é o que esse exemplo aí está dando, não significa que dentro deste, que de certa maneira rompe, não se faz o mesmo movimento internamente. Por Sem quê? dúvida. Por causa que a quebra é contra o nós e o eles, é contra o eles. Só que a estrutura de poder na qual estamos submetidos e que temos um inimigo comum, não significa que dentro essa estrutura vai ser efetivamente quebrada ou ela não venha aparecer com nuances diferenciadas, mas a estrutura se mantém. Então, é isso que eu acho que o Fabrício falou de certa forma. A gente tem uma estrutura mais horizontalizada? Tem, mas continua mantendo no nível subjetivo uma dinâmica de hierarquização que estabelece uma graduação de poder. Só que ela não é colocada, ela não se apresenta e não pode se apresentar. E não pode se apresentar. Sim. Subjetivamente. E de forma tão evidente, porque senão eu não consigo me diferenciar. Se na estrutura de diferenciação que eu coloco entre o eles e o nós, eu repito o processo de forma muito clara, os meus membros internos irão romper aqui também, se eles sacarem isso. Mas isso não é algo forjado, ok? Quando a gente está explicando isso, a gente não quer dizer que as pessoas maquinam esse processo, né? Não, ele se dá de uma forma natural, em aspas, não é natural, porque natural aqui não é no sentido, né, de natureza, é no sentido de normalidade. Ele se dá de uma forma normal no processo, numa normalidade de reconhecimento do processo, mas ele existe. O que acontece muitas vezes nesses rompimentos, que são o que a gente vai chamando das dissidências internas que um grupo vai tendo, né? Então, o grupo vai tendo dissidências. Por que ele vai tendo dissidências? Porque começa a ficar claro em alguma dimensão que aquilo pelo qual eu estou jogando lá fora do eles está se repetindo dentro do nós. E se está se repetindo dentro de nós, o movimento que o nosso nós faz contra eles começa a pipocar em instâncias menores dentro do próprio nós. Então, é isso que é a grande percepção do processo. A tentativa de romper não significa romper. Significa romper com eles, não romper com o processo em si, efetivamente. E isso é fenômeno de identidade intergrupal. É o conflito intergrupal. A hora que a gente começa a sacar isso, agora, tem-se formas, né? É aí que eu acho que o texto que a gente trabalhou do Lídio de Souza, aquele sobre identidade e exclusão, ele se torna um texto importante, porque ele vai dizer, olha, a dinâmica é essa, aquele texto vai discutir exatamente isso que a gente está discutindo, e que isso gera formas de exclusão e violência, sem dúvida nenhuma, inclusive subjetivas, não só objetivas, mas inclusive subjetivas, e que quando isso se dá, a gente tem saída para isso, se é assim a gente tem saída para isso, a saída vai se dar pelos laços de solidariedade, em que grupos, então, podem ter uns com os outros, de alguma forma. Sejam nós e um eles, principalmente, ou sejam nós e um eles interno ao nós, né? A um nós, efetivamente. Porque todos eles também têm um nós, né? Lógico. Né? Bom, então, mais ou menos essa barafunda. É isso aí. Bom, eu não tenho mais nada a dizer.
Quer dizer, não, eu tenho muita coisa a dizer, mas é que é negócio, né? Como já são 4h30, né? E nós estamos E diante de uma alguém tem que tela, ter tempo, né? alguém tem que, né, falar sobre o tempo, porque senão, né, já nos conhecemos há 10 anos, então, né? Aí, na próxima aula, a gente vai continuar a questão do aspecto religioso, só que aí a gente vai saltar do início do século XX para o século XXI, né, trabalhando um texto que eu escrevi ano passado, se eu não me engano, né, um dos capítulos do livro que eu publiquei, e aí está disponível já. A gente vai falar sobre pós-cristianismo, principalmente a categoria do cristianismo híbrido, né, nessa categoria tão contemporânea. E é isso, assim. Espero que vocês leiam o texto, ele não é tão grande. Eu espero que seja agradável de ler. Se não for, podem me falar, tá? Eu não vou ficar triste, não. Sim, mas façam esse esforço para que a gente possa também, né, continuar o diálogo, né? A ideia é essa, a gente continuar o diálogo sobre essa questão religiosa. Espero que o texto tenha ficado claro, o texto do Otto, pelo menos as linhas gerais dele, né? Para quem não leu, espero que tenha clareado alguns conceitos, algumas questões que ele trabalha ali, para uma posterior leitura, talvez alguns elementos ficarem mais identificáveis e mais claros no texto. Mas é isso, você agradeço demais a presença de vocês e nos vemos na próxima aula. Eu vou parar a gravação aqui também. Ô, gente,